Imagine um homem que não apenas matou, mas transformou seus crimes em artefatos macabros, inspirando alguns dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos. Esse homem é Ed Gein, e agora sua história está sendo recontada em uma nova série da Netflix, com Charlie Hunnam no papel principal, prometendo uma visão inédita sobre o homem que inspirou o horror. Mas quem realmente foi Ed Gein e por que ele continua a fascinar o mundo até hoje? Fique com a gente, porque essa história é tão perturbadora quanto fascinante. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida sombria de Ed Gein, desde sua infância perturbadora até os crimes que chocaram a América. Descubra como sua história inspirou clássicos do cinema como Psicose e O Silêncio dos Inocentes, e entenda por que ele é considerado o pai do horror moderno. Além disso, vamos explorar a nova série da Netflix, Monster, The Original Monster, que está trazendo seu legado de volta à tona e reacendendo o interesse pelo true crime. Ed Gein nasceu em 1906, em La Crosse, Wisconsin, em uma família marcada por disfunção. Seu pai, George, era alcoólatra e frequentemente ausente, enquanto sua mãe, Augusta, era uma fanática religiosa que dominava a casa com punho de ferro. Augusta pregava que o mundo era pecaminoso, especialmente as mulheres, e mantinha Ed e seu irmão mais velho, Henry, isolados em uma fazenda em Plainfield. Esse ambiente repressivo moldou a psique de Ed, criando uma dependência doentia de sua mãe. Você já parou para pensar como a infância pode marcar alguém para sempre? Quando o pai de Ed morreu em 1940, a família ficou ainda mais dependente de Augusta. Após a morte misteriosa de Henry em 1944, durante o incêndio na fazenda, Ed ficou sozinho com a mãe. A morte de Augusta em 1945 foi um golpe devastador para ele. Sozinho, Ed começou a se afundar em um mundo de obsessões mórbidas, lendo sobre anatomia humana e experimentos nazistas. Ele se trancou na fazenda, mantendo o quarto da mãe intocado como um santuário. Foi aí que a linha entre realidade e loucura começou a se desfazer. O isolamento de Ed o levou a atos cada vez mais perturbadores. Ele começou a visitar cemitérios locais à noite, exumando corpos de mulheres que lembravam sua mãe. Não era apenas curiosidade, Ed usava partes desses corpos para criar objetos, como máscaras e roupas, em uma tentativa desesperada de se tornar Augusta. Esses atos, embora já fossem horripilantes, eram apenas o prelúdio de algo muito pior. Como alguém chega a esse ponto? É difícil imaginar, mas a mente de Ed estava em um caminho sem volta. E se eu te dissesse que esses atos macabros foram apenas o começo? Porque o que Ed Gein fez depois chocou não só a pequena cidade de Plainfield, mas o mundo inteiro. Vamos mergulhar nos crimes que transformaram esse homem recluso em uma lenda do horror. Em 1954, Ed Gein cometeu seu primeiro assassinato confirmado. Mary Hogan,
dona de um bar local, desapareceu sem deixar rastros. 3 anos depois, em 1957, Bernice Worden, proprietária de uma loja de ferragens em Plainfield, também sumiu. A polícia começou a suspeitar de Ed após encontrar um recibo da loja de Bernice na fazenda dele. Quando as autoridades chegaram à propriedade de Gain, o que encontraram foi além de qualquer pesadelo. Você consegue imaginar o que é entrar em uma casa que parece um cenário de filme de terror? A fazenda de Ed Gein era um museu de horrores. A polícia descobriu luminárias feitas de pele humana, máscaras costuradas a partir de rostos de mulheres, um cinto feito de mamilos, cadeiras estofadas com pele e até uma caixa com partes de corpos preservadas. O corpo decapitado de Bernice Worden foi encontrado pendurado no celeiro, tratado como se fosse um animal de caça. Esses objetos não eram apenas troféus. Para Ed, eram uma forma de manter sua mãe viva. Como alguém pode transformar restos humanos em decoração? Após sua prisão, Ed confessou os assassinatos de Hogan e Worden, além de admitir que exumou cerca de 9 corpos entre 1947 e 1952. Inicialmente, ele foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado e foi internado em um hospital psiquiátrico. Em 1968, já considerado apto, Ed foi julgado e absolvido por insanidade, retornando à internação. Ele passou o resto da vida em instituições psiquiátricas, onde morreu de câncer em 1984, aos 77 anos. Mas a história de Ed não terminou com sua morte, porque seu legado estava apenas começando. Os crimes de Ed Gein não foram apenas chocantes. Eles mudaram a forma como o mundo via o horror. Como um homem tão comum, de uma cidadezinha pacata, pôde inspirar algumas das histórias mais aterrorizantes do cinema. Vamos descobrir como Ed Gein se tornou o pai do horror moderno. Os crimes de Ed Gein transcenderam a realidade e se tornaram a base para alguns dos vilões mais icônicos do cinema. Norman Bates, de Psicose, reflete a obsessão de Ed por sua mãe e sua psique fragmentada. Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, usa máscaras de pele humana, diretamente inspiradas nas criações de Gein. E Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, ecoa a prática de Ed de usar pele humana como vestimenta. Esses personagens mostram como o horror de Gein se infiltrou na cultura pop. Agora, em 2025, Ed Gein está de volta aos holofotes com a 3ª temporada da série Monster, The Original Monster, na Netflix. Charlie Hannon interpreta Gein e a série, que começou a ser filmada em outubro de 2024, promete explorar não apenas os crimes, mas também o impacto cultural de Gein. Fotos do set já mostram Hannon transformado no infame assassino. A série também inclui Alfred Hitchcock, interpretado por Tom Hollander, destacando como os crimes de Gein inspiraram Psicose. Por que essa história ainda nos atrai tanto? A fascinação pelo true crime está mais forte do que nunca, e Monster reflete essa tendência. A série não apenas reconta os crimes, mas analisa por que figuras como Gein se tornam celebridades do horror. Segundo Ryan Murphy, criador da série, Gein foi o primeiro serial killer a ganhar status de ícone cultural. Essa mistura de morbidez, psicologia e influência cultural faz com que histórias como a de Gein continuem a capturar nossa imaginação, seja em filmes, livros ou séries. Você já se perguntou por que somos tão atraídos por essas histórias sombrias?
Ed Gein morreu há mais de 40 anos, mas seu legado vive em cada susto que sentimos no cinema. Com Monster, The Original Monster, chegando à Netflix em 2025, uma nova geração está prestes a descobrir o homem que transformou o horror em arte e realidade. E aí, você vai assistir? Conta pra gente nos comentários. A história de Ed Gein é um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder em lugares inesperados e que às vezes a realidade é mais assustadora que a ficção. De uma fazenda isolada em Wisconsin aos maiores clássicos do cinema, Gein deixou uma marca que nunca será apagada. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Sonâmbulos para mais histórias inusitadas e assustadoras. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima.